Graça e paz, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Vou iniciar agora aqui a apresentação do nosso chat Tira Dúvidas via WhatsApp, começando aqui com a pergunta do Alan. Graça e paz, professora Márcia, alunos e professor Paulo, né? Graça e paz. Vou deixar minha pergunta aqui agora para o chat. E como eu ainda não assisti todas as aulas que foram postadas, eu não sei se a resposta a essa minha pergunta já está em alguma aula. Se tiver, por favor, professora, fala para mim, olha, Alan, tá lá na aula, lá acho que não é necessário responder. E aí eu assisto a aula, tá? Que ainda não deu tempo de assistir. Mas por um acaso não tiver, aqui fica a minha dúvida, né? Minha dúvida é com relação à formação do cânon bíblico, né? E apesar de eu não ser um grande pesquisador desse assunto, eu já li algumas coisas a respeito, né? E o que eu pude perceber? Que alguns livros entraram e saíram durante os primeiros séculos, né? Que mais lá na frente outros livros entraram, né? E que eu li inclusive que até o próprio Lutero botou em dúvida alguns dos livros, né? Mas isso daí já está lá na frente, né? Vamos voltar lá nos primeiros séculos, né? Falar disso daí. O, o que exatamente, né? E isso não ficou claro para mim nas minhas leituras, né? Nas pesquisas, que eu, como eu disse, foram poucas, né? Pesquisas pobres, né? O que foi determinante para a formação do cânon, né? O que assim, a gente precisa ter assim cuidado, porque quando eu pergunto isso, né, eu pergunto, por exemplo, porque quando a gente fala assim, olha, não, mas eu já perguntei isso para outras pessoas, né, que me responderam de uma maneira bem subjetiva, assim, é porque era da vontade de Deus que fosse assim. Aí não, né, gente? Aí, pô, aí fica meio estranho, né? Porque ou a gente tem um critério, ou então, assim, complica, né? Porque entrou e saiu. Então, quer dizer, lá no começo, um livro que era considerado canônico, né? Fazia parte da Bíblia. Depois de 2 séculos, não, não, Deus mudou de ideia, não é mais. Então, assim, qual foi o critério que o pessoal usou para deixar esses livros, né? Para chamar alguns de apócrifos, alguns de heréticos, né? Porque, assim, também, outra coisa que eu penso, vamos falar da Bíblia Católica, né? Que tem alguns livros a mais do que os nossos. E foram colocados bem depois, tal. Se para atender uma demanda lá da doutrina deles, né? Ou não, eu acho que isso daí, pelo menos porque eu estou falando agora, assim, não importa, né? Mas vamos supor que seja realmente um livro original, que seja um livro que foi escrito lá no primeiro século por uma pessoa que viu, né, as coisas acontecendo e tal. Aí a gente chega agora e a gente fala assim, não, isso daí, esse livro não pode entrar porque ele é herético. Por que ele é herético? Porque simplesmente ele bate de frente com aquilo que a gente já tem, né, de preconceito na nossa cabeça a respeito do que é certo ou não, do cânon, né, que a gente conhece, ou porque ele é herético mesmo? Como que a gente vai determinar isso, né? E aí pode entrar, por exemplo, aquele, aquela, aquela lei máxima, né, de interpretação bíblica, que uma coisa bíblica não pode contradizer a outra, tal. Mas aí tudo bem. Mas e se for realmente um livro que, vamos supor que hoje a gente descubra um livro, né? Tem algum arqueólogo aí, tal, escava não sei aonde aí, acha um livro aí que, meu, é o livro mais antigo, né, do Novo Testamento. Imagina. Não, a gente não pode considerá-lo, né, como algo que venha trazer qualquer tipo é, de adendo, né, aquilo que a gente já conhece, explica e tem aí como teologia, porque não foi lá do primeiro século, mas eu acho meio esquisito isso, né?
por que eu estou perguntando isso, professora? Né? Professora e todo mundo que está ouvindo. Porque eu estou fazendo o curso justamente para aprender mais, né? Para entender mais, porque eu tenho muita vontade de entender muito bem tudo que está na Bíblia, tudo aquilo que faz parte da minha fé, né? Tudo aquilo que eu fui ensinado desde criança. Agora eu queria entender isso não de uma maneira boba, né? De uma maneira tola, assim, ah, não, isso daí é assim mesmo, sempre foi assim e é assim porque Deus quer e pronto. Não, eu acho que não é assim, né? Eu creio que há tantas coisas, né, que talvez Deus ainda tenha a nos revelar, e como o próprio professor Paulo falou, né, a respeito da revelação progressiva, eu creio que essa revelação progressiva, né, das coisas, da vontade de Deus, isso daí não acabou ainda, né? Tá acontecendo. Dia a dia a gente tem algo que nos mostra, né, a respeito da vontade de Deus. E essa parte do cânon, para mim, é um negócio que, não sei, não encaixa. Porque parece que é uma coisa assim de meia dúzia de homens lá que se juntaram e vamos. Parece um conclave lá, né? Quando a gente fala da escolha do cânon, parece um conclave, né? Entrou lá um monte de arcebispo lá, tudo vestido bonitão e tal. Vamos decidir, pô, decidimos que vai ser a Bíblia, né? Pelo menos isso é para mim que não sei quase nada, né, sobre o assunto. Se a professora puder esclarecer, ou se já tiver uma aula que esclarece isso daí, eu agradeço muito, viu? Porque isso daí também é uma grande interrogação na minha cabeça. Desculpa aí, acho que eu falei demais, né? Foi uma pergunta interessante aqui do Alan. Eu vou passar do João Batista também, depois eu vou direto para a resposta, que eu vi que a professora vai postar lá uns textos, né, que respondem melhor essa pergunta, mas eu vou tomar a liberdade aqui, como o Alan falou aí da revelação progressiva, né, eu tenho que dizer aí que a revelação progressiva, ela existe, só que ela não é uma revelação aberta, tá? Então ela começou lá nos primeiros livros do Antigo Testamento, nas primeiras falas de Deus, que ela, logicamente, começou lá no Gênesis e terminou no Apocalipse. Então ela foi fechada, ela não está aberta mais, não existem novas revelações. O que existe é uma iluminação progressiva, e sim, à medida que a gente vai estudando, vai orando, né, o Espírito Santo vai trabalhando na nossa mente e vai iluminando para que a gente venha entender aí melhor as verdades, né? E quanto à pergunta do Alan, logicamente que eu também não vou responder, se a professora Márcia não respondeu porque é longa, quem dirá eu, né, que não chega aos pés dela, né? Mas este é um assunto que eu trato na matéria de bibliologia. Então o que acontece? O Alan não vai estar mais no curso quando eu for dar, porque eu vou dar bibliologia somente em 2018, né? E o Alan já vai estar formado. Só que, Alan, se for realmente do teu interesse, meu querido, entre em contato comigo, eu vou dar essa matéria em fevereiro de 2018, que a gente te enturma aí para você pelo menos participar, que eu acho que vai ser interessante você fazer essa matéria aí também. E eu dou uma dica, né? Você falou que tem pesquisado, né? É útil realmente a pesquisa, só que o que acontece? Esse é um campo, né? Assim que a gente tem que ir com bastante cuidado na pesquisa. Por quê? Porque se você pesquisa e lê um pesquisador liberal falando, ele vai querer desconstruir muita coisa. Então, o que acontece? A gente tem que se dar a chance de ouvir também o outro lado, ou seja, de ouvir também o que os estudiosos ortodoxos dizem a esse respeito, né? Porque o processo de formação do cânon ele foi um processo bastante lento, né? Demorou séculos, mas ele tem base sim. Não existe esse negócio de o livro tal entrou e saiu, isso foi um processo muito longo, né? Realmente não dá para responder, eu só estou dizendo mais ou menos como foi e afirmando que tem bases, tem critérios sim, tá? Então se te interessar eu te mando depois a apostila de bibliologia, né?
Mas eu vou partir para a pergunta aqui do irmão João, senão eu acabo enrolando mais ainda aqui, né? Então o irmão João Batista fez a seguinte pergunta aqui. Graças para todos deste fórum, a professora Márcia. Professora Márcia, por favor, a minha pergunta seria mais em relação ao pelagianismo, que eu estava lendo um dos textos que foi postado. Eu gostaria de saber mais sobre o pelagianismo, a doutrina deles em relação o que também que eles, qual foi o impacto na igreja cristã. Amém? Essa é a minha pergunta. Amém? Ok, então vamos lá a resposta da minha querida amiga e professora Márcia, que foi minha professora também, tá? Então vamos lá ao que ela respondeu. Oi, queridos. Por enquanto foram feitas duas perguntas, uma sobre o cânon e a outra sobre Pelágio e o pelagianismo. Eu achei por bem mandar para vocês dois textos que eu passei para o e-mail do professor Paulo e depois ele pode postar como leitura não obrigatória especificamente para quem perguntou. E quem não perguntou e quiser saber terá dois textos a mais para leitura, tá? Eu preferi postar assim textos de pessoas mais autorizadas e textos acadêmicos, porque as respostas não são simples para ser dadas assim num chat, né? A questão do pelagianismo é a questão da ênfase na vontade pessoal. Não há participação divina. O homem ele se salva se ele quiser, se ele seguir o bom exemplo de Jesus e não seguir o exemplo de Adão, tá? Em tese, muito básico, é isso, né? Quanto à questão do cano, vocês vão ver lá, existem vários fatores que levam a se considerar um texto canônico. A questão da apostolicidade, a questão da coerência interna, e não é tão simples discutir isso num chat, gente, mas eu passei esses dois textos, ao contrário do que muita gente pensa, não necessariamente a antiguidade seja um dos fatores primordiais, não. É mais a linha apostólica e a questão da coerência interna. Vocês vão ler lá e se persistir, independente do dia de hoje do chat, vocês podem ainda me fazer mais alguma pergunta, tá? Só peço desculpa se eu demorar um pouquinho, 2 dias para responder, que chega fim de semana eu tenho alguns compromissos familiares, tal, mas eu responderei, tá bom? Ok, então vamos à pergunta da irmã Virgínia agora. Antes, porém, já aviso o Alan aqui também que eu posso indicar alguns bons livros acerca de cânon, tá? Depois você me lembra aí. Eu vou pesquisar aqui alguns que eu já li antigos, outros que são livros bons, né, bem indicados, aí eu te falo. Então vamos ouvir a pergunta da irmã Virgínia. A minha dúvida é na leitura obrigatória 1. Na definição de Nestório, as diferenças das naturezas e os termos prosopon, prosopa, hipóstases significariam efetivamente o quê? Porque eu fiquei bastante confusa na hora de entender a colocação dele a respeito dessas definições de natureza. Eu gostaria de entender de uma forma mais clara. Obrigado, graça e paz a todos os participantes desse chat. Ok, deixa eu procurar a resposta aqui. Eu acredito que seja essa daqui. Eu vou responder a pergunta da Vi, não aparece o nome completo dela, mas sobre prosopon e prosopa e hipóstases. A palavra prosopon vem de prosopos, que quer dizer rosto, e por consequência quer dizer pessoa. Então, quando ele fala prosopon, é pessoa no singular, e prosopa é pessoas no plural. Então é a mesma coisa, é o mesmo uso que a gente faz para a gente fala as pessoas da Trindade, tá? Aí depois de hipóstases eu vou explicar melhor numa outra ocasião, que agora meus filhos chegaram, eu preciso dar atenção para eles. Mas a palavra prosopon quer dizer pessoa e prosopá quer dizer pessoas. Em grego
o plural é em A. É nada como uma professora, uma excelente professora de grego e hebraico também, lecionando outras matérias nas quais ela é especialista também, né? Então vamos lá. Acho que a próxima pergunta aqui foi a do irmão Gilberto aqui. Vamos lá. Essa aqui em cima. Graça e paz, professora Márcia. Eu devo dizer que a aula tem sido uma bênção para a minha vida. Agora, eu aprendi com a professora o seguinte, que os pais apostólicos são aqueles que tiveram contato com os apóstolos ou os apóstolos escreveram a respeito deles. Agora, eu vendo um estudo, então, quem estava dando aquele estudo disse que os pais apostólicos, na realidade, são os escritos, são a literatura que eles deixaram, certo? Então, eu gostaria que a professora, por gentileza, tirasse a minha dúvida. Os pais apostólicos são aqueles que tiveram contato com os apóstolos, ou são apenas, como que se diz, não é? A literatura deles, certo? Segundo esse estudo que eu tive, que na verdade eles são chamados de, como que eu posso dizer, certo? Os pais da igreja. Por favor, explica a diferença. Amém. Então vamos à resposta aqui da pergunta do irmão Gilberto. Creio que seja esta daqui. Gilberto, oi, graça e paz. Escuta, querido, presta bem atenção no que eu vou te explicar. Pais apostólicos são pessoas, são homens teólogos dos primeiros séculos, dos primeiros 2 séculos, vamos dizer assim, do cristianismo, que tiveram contato, eu falei bem claro na minha aula, contato direto ou indireto, ou seja, pode ser um discípulo de um discípulo dos apóstolos, pode ser alguém que já seja uma segunda geração, que tenha conhecido alguém que conheceu os apóstolos. Eles são chamados pais, porque é uma forma de respeito e de reverência ao conhecimento, ao que eles produziram. E essas pessoas, esses teólogos chamados de pais apostólicos, e depois vem os outros pais, como eu já expliquei para vocês, eles vão escrever textos que chegaram até nós. Então, essa literatura que é produzida por eles é chamada de literatura dos pais apostólicos. É o que a gente estuda numa matéria que vocês não vão ter, que se chama patrística, ou seja, os escritos dos pais da igreja. Tanto os apostólicos, que são os primeiros que aparecem, logo depois do advento do cristianismo, quanto os pais posteriores, ok? Então, vamos lá. Pais apostólicos são teólogos, são os primeiros teólogos da igreja que tiveram algum contato direto ou indireto com os apóstolos. O que eu quero falar com contato indireto? Vamos supor, você me conheceu e foi meu aluno. Daqui a alguns anos eu venho a falecer, mas você dá aula e você tem alunos. Esses alunos indiretamente vão aprender alguma coisa que eu também ensinei para você. É uma forma indireta porque eu te formei, digamos. Entendeu? Então é isso que acontece. Eu espero que tenha sido claro. A tua resposta eu respondi logo, porque ela não depende de muita elaboração. Eu achei que ela é válida, mas é uma mais ou menos simples, digamos. Entendeu? Então, pais apostólicos são as pessoas que, claro, deixaram escritos. Esses escritos são textos que entram dentro do estudo da patrística, tá bom? Agora vamos à pergunta do pastor Dárcio. Professora Márcia, a minha pergunta é que sobre Agostinho. Eu assisti uma palestra uma vez que um homem falou que Agostinho foi, depois da sua conversão, 3 homens diferentes. No início da sua conversão, ele tinha uma linha de teologia. Na maturidade, ele tinha uma teologia que desmentia ele no começo. E na sua velhice, ele disse que no final da vida, ele desmentia as outras 2.
que então Agostinho foi 3 homens completamente diferentes, que ele não era claro e lúcido. Acho que ele exagerou, mas eu queria saber da senhora se existe alguma base para isso. Ok, a resposta ao pastor Dárcio, ela foi feita, se não me engano, aqui em 2 partes. Vamos à primeira aqui. Você que não falou seu nome e que perguntou sobre Agostinho, por favor, depois me dê seu nome, tá? Escuta, querido, não é assim como eles disseram, não é que foi 3 pessoas. Nós evoluímos na vida da gente, a gente muda de posição, muda de opinião, ou quando você vai tendo conhecimento ou iluminação, o conceito de iluminação é importante, né? Que você tem orientação, digamos, divina, de acordo com seus estudos e tudo. Então, o que que acontece? Você vai ver tudo isso muito claro no livro As Confissões, né, de Agostinho. Ele foi maniqueísta, depois ele viu que não estava certo. Então, não há nenhum demérito em ele ter mudado de opinião, tá? Na minha visão, tá, gente? Não há nenhum demérito. Agora, ele realmente passou por um processo em que ele não gosto muito da palavra aperfeiçoando, né? Mas ele foi modificando a forma dele pensar em função da sua maturidade e dos seus estudos, tá bom? Espero que eu tenha respondido. Qualquer coisa, entre em contato. Então tem a segunda parte aqui da resposta da professora Márcia, né? A pergunta do pastor Dárcio. Lembrando que não só Agostinho, né? Mas a gente percebe os próprios personagens bíblicos, né? Crescendo aí na graça e no conhecimento, né? Os apóstolos, né? Paulo, Pedro, a gente percebe realmente o crescimento que houve neles com a caminhada cristã, né? Vamos lá. Oi, Darcio, tá desculpado. É que eu gosto de saber para poder depois, eventualmente, se tiver outras dúvidas, eu relacionar. Viu, Darcio? A questão do Agostinho, você sabe, você é um bom leitor, eu já percebi isso, né? Então você sabe também que às vezes quem está falando sobre, se é um calvinista, se é um arminiano, terá posições diferentes, ou mais a favor e elogiosas, ou contra, enfim. O que eu quero dizer é que não há nenhum demérito nele, não, de ter mudado de opinião, tá? E ele realmente mudou, tá? Como, por exemplo, eu fiz especialização do Novo Testamento no Mackenzie, tá? Eu fiz tanto presencial quanto EAD, e eu estava assim, tive uma fase muito calvinista. Não nada contra hoje os calvinistas, mas assim, com o pensamento, com o estudo, com as leituras bíblicas, embora você realmente, se pegar versículos isolados, você pode dar base tanto aos calvinistas quanto aos arminianos, você sabe disso, mas no contexto geral e na visão geral, hoje eu posso dizer, talvez não tão assim categoricamente, mas enfim, que eu sou uma espécie de arminianista, né? Eu acho que o arminianismo ele atende melhor ao que eu compreendo da ação divina segundo o relato bíblico, né? Segundo o relato tanto do Antigo quanto do Novo, tá? Então é isso que aconteceu. Agostinho chegou, inclusive, ele teve uma vida depravada no início, ele teve uma série de. Ele era um jovem rebelde, e ele foi se modificando. E ele é fundamental, importantíssimo. E eu sugiro, Dácio, que você gosta de ler, leia as Confissões de Agostinho. Ok, então creio que encerrou aqui, né? Acho que foi a última pergunta. Houve pouca participação neste chat, né? Vários irmãos acho que não participaram aqui, mas é o que nós falamos. Ele não é obrigatório, mas assistir a esse vídeo aqui, a essa gravação é obrigatório, ok? Então que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem na paz. E tem aqui, só para finalizar aqui, 2 capas de livros aqui que a professora Márcia postou, ok? Então um grande abraço a todos, fiquem na paz e tenham um excelente estudo.